Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Floresta é o Nome do Mundo. Bom pessoal, Floresta é o Nome do Mundo é um livro escrito pela Ursula K. Le Guin, uma das maiores autoras de fantasia e ficção científica da história, sendo que essa obra aqui foi vencedora do Hugo Awards, um dos prêmios mais importantes também, no quesito ali de fantasia e ficção científica. E que recentemente esse livro foi publicado aqui no Brasil, pelo menos uma reedição, pela Morro Branco. Então vamos conversar um pouquinho, porque eu li esse livro recentemente e que espetáculo que é essa obra. Bom, vamos por partes. Dando uma sinopse rápida. Aqui a gente acompanha uma história que se passa num mundo diferente do da Terra, do planeta Terra, mais especificamente no planeta chamado Atian, acho que é assim que se pronuncia o nome. Neste planeta existe uma espécie nativa, que é uma espécie de humanoides que tem ali em torno de 1 metro, 1,5 metro de altura, que possuem pelos verdes, pelos corpos, mas que têm características humanas parecidas, porque, como eu falei, são humanoides. Esse planeta é muito vasto em florestas, em recursos naturais, e ele acaba sendo ali, tendo início de colonização pelos seres humanos, já que os seres humanos destruíram a Terra, dizimaram o planeta Terra, e agora estão pela galáxia, pelo universo, em busca de outros planetas para eles poderem dizimar também, já que o que o ser humano faz é entrar nesses planetas, destruir toda a questão ali nativa, destruir toda a questão de flora, de animais, etc., para conseguir os recursos que eles julgam necessários para poder sobreviver. A partir de um certo momento, tanta revolta por parte do povo ali nativo vai fazer com que um deles acabe se rebelando e conduzindo toda uma revolta que irá gerar guerra entre as duas espécies. No caso, tal nome do tal humanoide que vai realizar esse início de revolta é o Selver. Bom, dito isso, vamos comentar um pouquinho sobre a obra. Aqui em Floresta, o Nome do Mundo, a Úrsula, em apenas 158 páginas, consegue tratar de vários temas muito importantes. Claro que, assim, no primeiro momento, os dois temas que mais gritam para o espectador é a questão do colonialismo, e também a questão da ecologia. Porém, quando a gente começa a destrinchar isso, a gente tem a questão do preconceito e da soberba do ser humano, já que ele se considera ali como o ser inteligente, o único ser que merece respeito, como se o ser humano fosse mais do que outros modos de vida, não só na questão aqui do povo nativo, humanoide, mas também em relação aos próprios animais. Por que o ser humano se acha no direito de extinguir raças, extinguir espécies, levá-las à extinção, enquanto ele fica ali vivendo a bel prazer? Além do fato da perda de sua essência. E quando eu digo da perda de sua essência, da suposta humanidade, a gente vê isso acontecendo pelo fato de que como o ser humano leva a violência para lugares que não necessariamente existem aquele tipo de violência, os povos daquela região acabam aderindo isso de forma até que necessária para sobreviver. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, com esse povo alienígena, os humanoides, mas também isso aconteceu em tantos outros lugares, já que o europeu, por exemplo, foi na África, foi nas Américas, fazer ali a colonização e fez com que os povos nativos daquela região tivessem que pegar em armas, não que eles já não pegassem, mas, por exemplo, pegavam para caçar, para sobreviver, para realizar os conflitos ali entre eles, entre as suas comunidades, mas não necessariamente da forma como o europeu fazia, não para gerar uma guerra daquele jeito, novamente mostrando como aquela ideia de levar a civilização que os europeus utilizavam na colonização acaba sempre levando coisa ruim, acaba sempre destruindo toda uma cultura que existia ali previamente antes deles e que eles consideravam menor, sendo que não o era. Inclusive, essa questão de alienígena é muito uma questão de perspectiva. Uma vez que a gente tem aqui na perspectiva dos alienígenas lá de Ache, o ser humano é o alienígena. Ele que chegou no planeta deles. É que a gente considera algo alienígena fora da nossa realidade, mas e as outras coisas? Não consideram a gente alienígena também? Os povos indígenas não considerariam os europeus alienígenas? E não alienígenas vindos de fora do espaço, nesse sentido, porque é o que a gente mais usa. Mas alienígena no sentido de ser algo diferente daquilo que a gente está acostumado. Dito isso, ainda tem outras subtemáticas aqui tratadas, como a questão do capitalismo, a guerra do Vietnã, que algumas pontas aqui são críticas à guerra do Vietnã, porque esse livro foi escrito na época da guerra do Vietnã, e a Ursula era uma crítica ferrenha a isso, o uso de droga durante as guerras para poder, digamos assim, aguentar tudo que estava acontecendo.
Bem como a gente tem visões diferentes, né, em relação a essa mesma história, já que praticamente a gente acompanha 3 perspectivas aqui ao longo da obra. A gente tem a perspectiva do Selvar, que como eu falei é o nativo, a gente tem a perspectiva do Davidson, que é um colono, que inclusive é um dos personagens mais escrotos do livro, e também tem a perspectiva do Lyubov, que é um antropólogo, que no caso seria, né, a ponte de ligação entre o ser humano e o povo nativo, já que ele acaba se aproximando do Selvar e o Selvar dele, e os dois acabam trocando muitas experiências dos dois povos. A escrita da Úrsula é uma escrita rápida, é uma escrita fiada e é uma escrita incômoda. Incômodo no sentido não de que vai... não no sentido ruim, mas é incômodo no sentido que vai te causar angústia, mas ao mesmo tempo vai fazer com que você não tire, né, os olhos daquilo ali. É uma escrita que não está ali para poder te agradar. Pelo contrário, as 3 perspectivas te causam incômodo de formas diferentes. Se o Davidson causa incômodo por ser um personagem escroto, o colono ali mais preconceituoso, aquele cara que realmente representa muito do que existiu e que ainda existe, né, na humanidade, a gente tem, por exemplo, no Selvar, um incômodo de que vê um povo pacifista perdendo a sua essência em detrimento da sobrevivência. Bem como no Lyubov a gente tem, né, um incômodo de ver um cara que, apesar de ter um discurso bonito, de ter um discurso ali que queria ajudar, né, aquela espécie, no final das contas ele tem que tomar algum partido e acaba tomando parte do partido ali opressor, no caso o partido, né, o ser humano. Além disso, a gente tem em Floresta do Mundo um livro, como eu falei, que ganhou o Hogwarts não à toa, porque é uma obra que não tem final feliz, mas é uma obra que tem um final inevitável. Bem como o final aqui, né, da espécie humana é inevitável, de certa forma, pelo rumo que a gente vem tomando, não de hoje, mas desde sempre, porque a exploração do homem pelo homem, né, no caso aqui, considerando, né, essa analogia do povo nativo lá do planeta Ati, por eles serem humanoides, né, essa perspectiva também, né, de homem por homem, é algo que não deixou de acontecer nunca. O homem continua explorando a natureza, se explorando, explorando tudo que pode, e quando, né, no final das contas, acabar os recursos necessários para o homem sobreviver, de tanto que ele o explora, já que o explora de maneira gananciosa, capitalista, de forma a causar desperdício, já que o planeta Terra provém tudo que é necessário para a gente sobreviver, o planeta vai ficar depois da gente. O planeta já sobreviveu a muita coisa pior do que o ser humano. Só que o ser humano vai acabar pela sua própria exploração. Então, como eu falei, aqui, né, tudo indica, não é um final feliz, e não é mesmo, mas é um final inevitável, como já vem se desenhando há séculos, e a perspectiva para o futuro não é nada animadora, porque olha o mundo que a gente vive hoje, olha a perspectiva que a gente tem hoje. Enfim, a edição da Morro Branco é uma edição maravilhosa, eu adorei essa capa, assim, é linda, as cores, esse verde água com rosa, é muito bonito. Por dentro, né, também tão belo quanto. A gente tem aqui, né, o início dos capítulos de forma bem bonita. A diagramação no geral é bem confortável de se ler, né? Como eu falei, é um livro rápido, é um livro que inicialmente foi publicado como uma novela, né, uma coletânea, mas que depois acabou ganhando, né, um material único, digamos assim. Enfim, se você já leu ou não Úrsula, como no caso foi a primeira vez que eu li, né, a Úrsula, eu adorei e recomendo demais Floresta ao Nome do Mundo. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Dê uma olhadinha na descrição, porque lá temos links para rede social e também para os meus livros, porque eu também sou escritor. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau.